Pessoal, o Lula até agora não entendeu que quem mexe com o ditador acaba queimado. O negócio é o seguinte: o Lula tem um grande amigo ditador, que é o Maduro. O Maduro está levando o Lula para o buraco, porque a pressão internacional sobre o Lula é gigantesca, porque ele está passando pano para o Maduro. A dúvida é, por quê? Ele concorda com o regime do Maduro? Ele acha que aquilo é uma democracia? Ele implantaria aquele regime do Maduro no Brasil? O Brasil vai virar uma Venezuela? Ou será que é a Venezuela que vai virar um Brasil? Já nem sei mais. Mas dessa vez o problema não é nem com o Madurinho, tá? Dessa vez é com outro amiguinho do Lula, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Deixou o Lula no vácuo. Pois é, o Lula mandou uma carta pedindo para conversar com ele por telefone, o ditador da Nicarágua. E olha que dessa vez o Lula estava certo. Sabe qual que foi a resposta? Deixou o Lula no vácuo e mandou tirar o embaixador do Brasil lá da Nicarágua. O que o Lula fez de tão grave que irritou tanto o ditatorzinho da Venezuela? Eu vou explicar isso para vocês. Isso e muitas outras coisas que estão acontecendo no mundo político ao mesmo tempo. Então, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e a inscrição. Ah, inscrição é a mina de ouro, meu amigo. Então se inscreve, deixa isso aí pra gente ficar feliz aqui, tá bom? Vamos lá. Você deve conhecer o Daniel Ortega, mais um dos amiguinhos do Lula. Quando o Lula venceu as eleições em 2022, o Daniel Ortega foi o primeiro a pegar o telefone, ligar para o Lula, agradecer. E o Lula disse que o Daniel Ortega é como um irmão para ele. Pois é. Só que aconteceu uma coisa. O Daniel Ortega mandou expulsar os embaixadores brasileiros lá da Nicarágua. Por quê? Porque dessa vez o Lula fez a coisa certa. O Lula, o problema dele é que se ele fizer a coisa certa, ele perde os únicos amigos que ele tem. Hoje, os únicos amigos que o Lula tem no plano internacional é a galera do Irã, é a galera de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua. A galera democrática mesmo, que é o Boric, que é esse pessoal mais centrado, que é o Equador, estão pulando fora do Lula. Estou falando assim, a galera mais à esquerda, mais a leste, porque a direita mesmo, essa não quer ver o Lula nem pintado de ouro. Então sobrou para eles os ditadores. Só que esses ditadores já estão ficando nervosinhos com o Lula. O Maduro já está pistola com o Lula. Afinal, o Lula não falou logo que a democracia da Venezuela é relativa. E aí aconteceu o seguinte. O Ortega deu de atacar agora os padres. Tomou birra com os padres. Não quer saber de padre, não quero papo com padre mais. Vou arrancar tudo, vou declarar guerra à Igreja Católica. Pois é, declarou guerra à Igreja Católica, está tomando os templos da igreja, né, os prédios da igreja, está prendendo padres, está tocando terror. E aí, o Ortega prendeu um padre. Adivinha quem resolveu fazer a coisa certa? O Lula. Pediu para falar com o Ortega e ligar sobre o padre preso. A ditadura da Nicarágua decidiu expulsar do país o embaixador do Brasil em Manágua, Breno de Souza da Costa, em retaliação ao congelamento das relações entre os dois governos, desde que o presidente Lula, do PT, tentou interceder pela liberação de um bispo católico perseguido pelo regime. O distanciamento entre Lula e o ditador Daniel Ortega se aprofundou, desde que o petista tentou intermediar a soltura do bispo Rolando José Alvarez, que ficou detido por mais de 500 dias e acabou expulso do país centro-americano em janeiro. O ditador nicaragüense ignorou Lula e sequer respondeu um pedido de telefonema para tratar do assunto. Onde já se viu Lula querendo questionar os amiguinhos dele? Não pode. Então o que aconteceu? Tirou o embaixador da Nicarágua, as relações estão rompidas. Bom para o Brasil, melhor para o Brasil. Agora, Lula tinha que fazer o mesmo com o Maduro. Mandar, ligar e falar, ô Maduro, que dia que você vai entregar o cargo logo porque você perdeu a eleição?
Pois é, acho que o Lula não vai fazer isso tão cedo. Deveria. Vamos falar de uma matéria do O Antagonista. Existe um termo, né, que é a ameaça judicial, ou seja, você intimidar as pessoas e opositores com processos judiciais. Olha a matéria do Antagonista. O presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, intimida jornalista com ameaça de ação penal. Mas não é o Bolsonaro, não é a gestão Bolsonaro, não é na época do Bolsonaro que o jornalista se dava mal? Pois é, não sei se vocês perceberam, mas os jornalistas, ultimamente, estão muito mais lascados com a gestão petista do que com a do Bolsonaro. Olha só o que aconteceu aqui. Espero que na interpelação criminal que proporei, o repórter explique melhor o post lacônico. Ainda não será uma ação penal, disse Bruno Dantas em mensagem pública dirigida ao repórter da revista Piauí. O presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, publicou em seu perfil no X, antigo Twitter, para todo mundo ver, uma mensagem dirigida ao jornalista Breno Pires, repórter da revista Piauí, com ameaça de ação penal. Espero que na interpelação criminal que proporei, o repórter explique melhor o post lacônico. Ainda não será uma ação penal, há apenas um pedido de esclarecimento sobre a acusação que faz. Terá, enfim, a chance de dizer que a agência está sendo negociada, com quem, como e quando. O negócio é que o repórter, ele citou uma matéria do Globo que dizia que o TCU ia votar um processo que encurta mandatos de presidentes da agência reguladora. E aí, o Bruno, que é o repórter, falou que o que a matéria não diz é que, em troca disso, o presidente do TCU negocia indicar nomes para agências reguladoras. Pois é. Então, depois que o repórter falou isso, veio a ameaça do Bruno Dantas, né, do presidente do TCU, de processá-lo criminalmente. Eu tenho uma visão sobre isso. Enquanto membro do Tribunal de Contas da União, enquanto membro de um órgão público, né, então, assim, ameaçar, intimidar abertamente a imprensa é complicado, tá? O que eu consigo perceber dessa gestão do Lula, desse novo mundo que está aí no jurídico, é que, assim, hoje os repórteres têm medo de falar qualquer coisa, né? Qualquer coisa em relação aos integrantes do poder. Vamos lá. Ricardo Nunes falou o seguinte, citando o Boulos, né? Entrevista do meu adversário de extrema esquerda, o G1, ao Globo, hoje não só revela, mas escancara seu flerte com a ditadura venezuelana. São Paulo não quer discípulos de Chaves e Maduro comandando a nossa cidade. Pois é. O que é a grande questão aqui? O fato é que o Nunes entendeu a regra do jogo. A regra do jogo é para tirar o Boulos. O bolsonarista está apoiando o Nunes para tirar o Boulos. Então, o alvo do Ricardo Nunes tem de ser o Boulos. Não adianta ele atacar o Pablo Marçal, não adianta nada disso. Tanto é que o Nunes não fez qualquer ataque ao Pablo Marçal, nem nada nesse sentido. O foco do Nunes, e ele entendeu, é atender esse eleitorado do Bolsonaro que está chegando até ele a pedido do Bolsonaro. E qual é o foco? Tirar o Boulos. É o que o eleitorado do Bolsonaro quer, tirar o Boulos, mesmo que para isso tenha que engolir o Nunes a seco, que é centrão. Entendeu? Então o Nunes está jogando bem, partindo para cima do Boulos. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos se manifestou sobre a Venezuela. Os Estados Unidos disseram que fizeram uma extensa análise e exame sobre as atas que foram divulgadas pela oposição da Venezuela. Disseram que essas atas são verdadeiras e que reafirmam o apoio ao González. O Maduro vai ficar cada vez mais isolado. Tá, mas o Maduro vai cair, Sandro? O Maduro, sabe, isolado assim, ele pode cair? Na verdade,
O que está acontecendo e que vai acontecer é que o povo da Venezuela vai sofrer mais ainda. Pressão internacional não tira o Maduro. O que tira o Maduro é o povo na rua, é o povo partindo para cima do Maduro e chutando o bumbum gordo dele. É a única forma, tá? Então, assim, Estados Unidos não vai mandar tropa e invadir, não vai ter nada disso. Hoje, qual é o sustentáculo do Maduro? China, Rússia, Brasil, Colômbia e México. Irã. Ou seja, é aquilo que tem de pior no cenário mundial, o eixo do mal, como designava o Bush, é que está dando sustentáculo hoje para a Venezuela. E existem muitos países que permanecem com seu autoritarismo e a sua ditadura no eixo do mal. A gente fez isso com o Irã, por exemplo. Mas alguns caem, como é o caso de Bangladesh, que acabou de acontecer agora. Serve como exemplo para a Venezuela. Então é uma questão de tempo. A gente tem que ter paciência, tem que ter um pouco mais de tempo, mas eu ainda estou com fé. E aqui a minha questão não é nem de é estratégia, é análise de que os Estados Unidos vai fazer. Não, eu estou aí com fé que o povo venezuelano vai dar um chute bem dado na bunda desse ditador aí. Vamos lá. Adriana Ventura, do Partido Novo, ela fez uma publicação, né? Gravíssimo, né? O que foi publicado, e pedimos que todos divulguem ao máximo. Nota: o Lola Brasil vem comunicar que Maria Oropesa, nossa líder do núcleo Lola de Portuguesa, na Venezuela, foi sequestrada pelas forças policiais do regime ditatorial de Maduro na madrugada dessa quarta-feira, 7 de agosto, em sua própria residência. Eu coloquei os vídeos aqui para vocês verem. A Lola Brasil reforça o seu posicionamento em não reconhecer a legitimidade da vitória fraudulenta de Maduro e repudia veementemente essa ditadura que deveria ter tido um fim em 28 de julho. Maria Oropesa luta e batalha por uma Venezuela livre desde os seus 16 anos. Estamos falando de uma jovem sequestrada e presa por defender a liberdade e a democracia. A equipe do Lola está reunindo esforços para a sua soltura. Compartilhe esse post para que a informação chegue a mais pessoas. Em breve traremos mais informações. Free Maria Oropesa. O que está acontecendo é que o Maduro está partindo para violência grave contra os opositores. Está prendendo sem devido processo legal, está prendendo sem ordem judicial, está prendendo simplesmente por prender, está prendendo pessoas com deficiência na rua. Só está dando uma resposta para os fanáticos que o seguem: prender o opositor. A gente já viu esse filme aqui no Brasil. É só prender. Falou Bolsonaro. Cadeia. Bandido, safado. Falou o nome do Bolsonaro. Parecendo até o filme do Harry Potter, onde você tinha o Voldemort que não pode pronunciar esse nome. Pois é o que está parecendo que acontece, né, no Brasil e na Venezuela. Então, olha só, a Maria Corina ainda está lá na Venezuela. Essa mulher está correndo um sério risco de vida. E cá entre nós, ela é uma mulher que merece todo o respeito, porque ela é uma guerreira. É um caso diferente com as feministas brasileiras que dizem defender as mulheres, mas está do lado do homem opressor contra a mulher que luta pela liberdade. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui a Maria do Rosário. O Rodrigo Valadares, deputado, ele escreveu o seguinte: o PT nunca foi a favor da democracia. Veja que eles não conseguem condenar um governo onde as pessoas passam fome e fogem do próprio país para sobreviver. E durante um debate, mas meu amigo, teve uma lavada tão grande, mas tão grande, que compensa a gente assistir. Foi publicado pelo O Antagonista. Acredito que moral não tem fronteiras. Então eu precisaria saber muito claramente se a senhora defende a ditadura de Nicolás Maduro ou não. Eu defendo a democracia e quero deixar um recado para as pessoas que são venezuelanas, haitianas, que são senegaleses que estão aqui. Vocês serão bem tratados como a nossa gente, porque na minha visão de governo a gente precisa ser humano.
Eu quero fazer um governo humano e ao mesmo tempo competente. Um governo que não deixe nunca mais a enchente acontecer, mas que tenha desenvolvimento econômico para todas as pessoas, com inovação, inclusive. Ela não consegue condenar a ditadura de Nicolás Maduro.